Você que é pequeno empreendedor nunca ouviu tanto falar na palavra caixa. Depois de passar toda essa crise aqui, vão ficar muitos aprendizados, e dentre eles, o aprendizado que uma empresa, não importa o tamanho, tem que ter dinheiro em caixa. Mas antes disso, você tem que passar do ponto A para o ponto B. O ponto A é o momento que nós estamos vivenciando agora, né, que é esse processo do primeiro mês da crise. Nós não sabemos quanto tempo essa crise vai ser tão aguda, que é o momento justamente que as empresas estão inoperantes. Grande parte do mercado está inoperante. Então, nesse processo onde as empresas estão paradas, o caixa é essencial para que você possa então passar por essa fase. Depois você volta a operar, não na mesma velocidade, e aí você vai ter mais condições de administrar à medida que você começa a faturar novamente. Mas vamos lá. Você tem que fazer um processo que a gente chama de alongar o seu caixa. Porque quando você voltar a operar, você vai precisar operar e vai precisar de caixa para fazer as coisas acontecerem. Entenda uma coisa, nós não estamos vivendo uma crise de gestão das empresas. Nós estamos vivendo uma crise mundial, nós estamos vivendo uma situação totalmente atípica. Ou seja, está todo mundo numa situação onde tem alguma dificuldade de operação, além de todo um aspecto sanitário que nós estamos vivenciando. Então isso tem afetado todo mundo. Só que, da mesma forma que o seu negócio parou, você pode estagnar também as suas despesas. Por exemplo, o governo liberou uma série de possibilidades para você estagnar, por exemplo, a despesa relativa aos seus profissionais. Você pode, por exemplo, passar a responsabilidade pelo pagamento dos seus profissionais para o próprio governo. Existem regras para isso e aqui no nosso canal nós colocamos conteúdos falando sobre isso. O que você precisa entender é que esse tipo de estratégia que você vai fazer é uma estratégia que vai proteger o seu caixa. Ou seja, você vai tirar uma despesa da sua frente. Paralelamente, você tem outras despesas: pagamento de fornecedores, pagamento de aluguel, pagamento de outras despesas, impostos, mas tudo está sendo possível você administrar. Você pode renegociar o seu aluguel por esse período, você pode renegociar os pagamentos pendentes de fornecedores, os débitos que você tem de financiamentos com o banco podem ser renegociados. Nesse momento você precisa fazer o quê? Fazer com que o seu caixa ele se mantenha em mãos, por mínimo que seja, que a sua reserva se mantenha, para que você possa gastar o mínimo de recurso possível, tanto na sua empresa quanto na sua casa. Ou seja, dentro das nossas casas, como eu estou agora, nós tivemos que reajustar também todos os fatores internos para poder gastar menos também nesse momento. O momento de crise é como se fosse um momento de guerra. Esse momento específico que nós estamos vendo é como se fosse um momento de guerra. Nós temos uma estratégia de guerra para poder efetivamente passar por essa fase. E aí você precisa ser estratégico. Então essa preservação de caixa ela é fundamental. Ao fazer essa preservação de caixa, você vai conseguir fazer com que o seu negócio passe por esse momento. E aí você vai enfrentar outros desafios. Ninguém aqui está querendo falar que as coisas vão ser fáceis. Não vai ser fácil para você, como não é fácil para mim, não é fácil para ninguém. Só que a gente precisa entender que a nossa empresa vai ter que perdurar para esse momento pós-crise. Não importa que tipo de negócio você tem. Não importa se seu negócio fechou as portas, se você não está faturando zero. Busque alternativas para você vender de alguma maneira. Se você é um prestador de serviço, crie vouchers, onde você pode dar um desconto considerável para as pessoas poderem usufruir pelo seu serviço num segundo momento. Se você, por exemplo, é um pequeno empreendedor, um microempreendedor, por exemplo, você tem condições de receber alguma coisa do governo como ajuda complementar nesse momento. Vá atrás daquilo que você tem direito. Busque algum tipo de fonte de financiamento, de capital, nesse momento, ainda que os juros estão aumentando, pelo menos para te permitir você se manter numa condição mínima necessária durante esse período. Agora você precisa entender que você precisa salvar o seu negócio. E todo mundo no mercado, todas as empresas estão em situações semelhantes sob esse ponto de vista. Então as empresas também estão muito mais fáceis de se negociar. Um fornecedor está muito mais fácil de se negociar. Você tem negociações com o governo, o seu imposto não está pagando agora. Você tem uma série de coisas que você pode fazer para você passar por esse período. Não está perdido o seu negócio. Você só precisa ter caixa para passar esse período. Voltou a funcionar, gradativamente você começa a faturar novamente e você vai ajustando o seu caixa. Mantém o seu caixa em dia para que você possa passar pela segunda fase da crise. Nós vamos produzir muito conteúdo aqui para te ajudar.
mas nesse momento, preserve o seu caixa. Fez sentido para você? Deixe seu comentário aqui, me fala no que eu posso te ajudar. Nós estamos à disposição para ajudar vocês, para poder passarmos todos nós por esse momento de crise. Tamo junto nessa.